Olá pessoal, tudo bem? Paulo Costa, seja bem-vindo a mais uma aula, dando continuidade àquele assunto sobre os tipos de injeção de combustível que nós temos. Que no sistema convencional nós temos o sistema simultâneo, que nós falamos na primeira aula sobre o tema, e eu aconselho que você volte, se ainda não assistiu, que você assista a primeira aula sobre sistema de injeção de combustível, modo simultâneo. Tá certo? Inclusive também é interessante que você assista a primeira aula do nosso canal, que a primeira e a segunda aula, que vai falar sobre os 4 tempos do motor, o funcionamento do motor policilíndrico, porque esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento também exige que você conheça como é que funciona o motor, porque o funcionamento do sistema de injeção, logicamente, também é baseado no funcionamento do motor. Ok? Então nós temos aqui o sistema banco a banco, que como vocês podem ver aqui, nós temos aqui o ângulo de funcionamento do motor. A cada 180 graus nós vamos ter a injeção de combustível. Agora, de que modo? Nós vamos ter a injeção de combustível realizada nos bancos, né? O que se fala com relação a banco, o que se quer dizer com relação a banco, são os cilindros pares de cilindros gêmeos. No caso do motor, como no exemplo aqui, um motor de 4 cilindros. Sistema banco a banco, eu tenho injeção nos cilindros 1 e 4. Você pode ver que no cilindro 1, o cilindro está em tempo de admissão, e o cilindro 4 vai estar em tempo de expansão. No caso, logicamente, vai ser no primeiro cilindro que vai ser admitido o combustível. No próximo ângulo de 180 graus, nós temos a injeção no segundo e terceiro, no banco 2 e 3. Então nós temos aqui, no tempo de expansão, injeção, e no tempo de injeção, no tempo de admissão, uma injeção. Então esse é admitido, logicamente, e o tempo de expansão, o combustível vai ficar lá aguardando. No terceiro ângulo, de 360 a 540 graus, eu vou ter uma injeção no primeiro e outra no quarto. Agora eu tenho 2 pulsos, ou seja, o sistema já começa a entrar em ordem estabilizada. Então eu tenho 2 pulsos de injeção que são admitidos, e aqui um pulso vai ficar aguardando para quando esse cilindro entrar em admissão. Fechando o primeiro ciclo de 540 a 720 graus, eu tenho a admissão no segundo cilindro, 2 pulsos. Veja aqui, que foi injetado no tempo de expansão. No de escape não há injeção nesse par. Quando há injeção, eu tenho exatamente o tempo de admissão. Então os 2 pulsos são admitidos. Então com esse primeiro ciclo, você já pode conferir que após 2 voltas da árvore de manivelas, nós temos o sistema aqui já em modo estabilizado. Eu tenho 2 pulsos de injeção no tempo de admissão. Então, por isso que esse sistema também é conhecido também como semissequencial, porque você vai ter um dos pulsos exatamente no tempo de admissão. Com isso vai ter menos tempo, já que ele tem um dos pulsos no tempo de admissão. Então você tem menos tempo combustível aguardando lá no pé da válvula de admissão, e o ganho vai ser com relação principalmente à emissão de poluentes, que é o principal foco, e consequentemente também o consumo de combustível, que é uma coisa que normalmente vem a reboque, né? Então nesse primeiro ciclo aqui, quando a gente chega aqui nessa fase, né, no final do primeiro ciclo, nós já temos aqui o segundo cilindro, certo? Temos aqui admissão 1, 3, 4, já no 4 eu tenho 2 pulsos e 2. E aí a gente começa o segundo ciclo. Quando começa o segundo ciclo, agora sim, primeiro tinha sido injetado aqui, agora ele recebe mais uma injeção de combustível, certo? É admitido esse combustível. A injeção no quarto vai ficar aguardando, assim como foi anteriormente no primeiro ciclo. E assim sucessivamente você vai ter
Mais uma vez, admissão no primeiro, no terceiro, aqui 2 pulsos, que os 2 pulsos complementam a massa de combustível suficiente para poder formar a mistura estequiométrica. 3, depois no 4 e fechando o ciclo no 2. E assim vai se proceder enquanto o motor estiver funcionando no sistema semi-sequencial, banco a banco, tá certo? Como é conhecido. E para isso, existe a necessidade para que o sistema faça essa distribuição, assim como também do sistema de ignição, que pode ser, a gente pode abordar mais na frente, vai precisar do reconhecimento do ponto morto superior do primeiro e quarto cilindro, do segundo e terceiro. Aqui eu fiz o desenho, a simulação. Aqui nós temos o sensor de rotação, certo? Aqui eu tenho a falha dos 2 dentes, se baseando aqui que isso aqui é uma roda fônica de 60 menos 2 dentes, certo? Então uma roda fônica com 60 dentes, cada dente representa 6 graus de ângulo de rotação da árvore de manivelas, certo? Então quando essa falha passa, isso quer dizer que 20 dentes após a falha vai estar em ponto morto superior o primeiro e o quarto cilindro. Então o reconhecimento do primeiro e do quarto cilindro, ele começa a acontecer quando surge essa falha, porque essa falha de 2 dentes vai gerar um sinal diferenciado do sensor de rotação e a unidade de comando vai entender que está chegando o ponto morto superior do primeiro e quarto cilindro. Ou seja, se cada dente, é lógico que, como vocês podem ver, eu não desenhei todos os dentes, mas se cada dente são 6 graus e são 60 dentes, então nós vamos ter aqui, se são 20 dentes após a falha que passou, 20 dentes, eu vou ter o ponto morto superior do primeiro e quarto cilindro. Então são 120 graus antes do ponto morto superior, né? Que esse dente aqui, ó, vai representar 120 graus antes do ponto morto superior do primeiro e do quarto. Quando esse dente chegar aqui, veja que a 180 graus eu tenho o 50º dente. Que o 50º dente, como está a 180 graus, vai ser exatamente o ponto morto superior do segundo e do terceiro. Então, quando esse dente, o 20º dente, chegar aqui, de frente ao sensor de rotação, eu tenho o ponto morto superior do primeiro e quarto, e assim que o 50º vai estar nessa posição, não é isso? São 180 graus. Então, quando esse estiver aqui, esse 50º vai estar aqui. Então, e do 20º para o 50º vai dar 30 dentes. 30 dentes, 6 graus, vai dar igual a 180 graus. Então, vai ser exatamente o PMS do segundo e terceiro. Então é assim que a unidade de comando, ela consegue captar a informação, consegue descobrir, melhor dizendo, o ponto morto superior do primeiro e do quarto, do segundo e terceiro, através do funcionamento da roda fônica em parceria com o sensor de rotação. Então, pessoal, por isso é importante demais levar em consideração as condições de funcionamento da roda fônica, do sensor de rotação, né, principalmente com relação ao empenho da ponta da árvore de manivelas, que é uma coisa infelizmente comum, porque o pessoal às vezes vai remover a roda fônica e na hora de folgar o parafuso dá pancada e a ponta da árvore de manivelas ela entorta um pouco, então a roda fônica vai funcionar irregular. A frequência do sinal do sensor de rotação vai mudar, certo? O seu sinal vai mudar, consequentemente os cálculos que ela vai fazer vão ficar todos errados também. Na base está errado, então consequentemente cálculo de tempo de injeção, avanço de ignição vai ficar irregular. Então fica a dica também com relação a isso, quando houver algum problema relacionado à perda de potência,
certo? Ou indicação de falha no sensor de rotação, fazer uma avaliação não só do sensor em si, da parte elétrica, né, do componente sensor de rotação, mas sim do ambiente onde ele está inserido, da roda fônica, que eles trabalhando em parceria, então essa informação é muito importante. E então, o sistema, essa sequência de melhorias que se houve, de mudanças do sistema simultâneo para o semi-sequencial, desculpa, ou banco a banco, como a gente chama, certo? Até chegar no sistema sequencial, se falando do sistema de injeção convencional com injeção indireta, né? Então isso foi um processo natural para ir se ganhando em emissões de poluentes e, consequentemente, vem junto, né, na maioria das vezes, questão também do consumo de combustível. No próximo vídeo nós vamos falar sobre, para encerrar essa sequência, né, nós vamos falar sobre o sistema de injeção sequencial. Nós vamos ter a inserção do sensor de fase, ou CMD, né, que é o sensor que trabalha informando para a central a posição do comando eixo, comando de válvulas, e esse trabalho em parceria entre a informação do sensor de rotação e ponto morto superior e o sensor de fase vai permitir que o sistema, a unidade de comando motor, ela consiga fazer o cálculo e saber qual cilindro está entrando em admissão. E nos sistemas que estão ficando mais populares agora, no sistema com monobobina, também vai ser utilizado para saltar a centelha exatamente naquele cilindro que está entrando em combustão. Então, se você gostou desse vídeo, dessa videoaula, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe, dê o seu joinha, que é importante para o nosso canal, é importante para essa troca entre a gente que está passando a informação, e também recebendo o feedback de vocês. E se quiser, se preferir, aperte o sininho. Toda vida que a gente postar um novo vídeo, você vai receber a informação, tá certo? Deixe seu comentário. Se houver algum assunto que você deseja que seja abordado aqui, como sempre, eu estou aberto, né, a trabalhar, a procurar passar essa informação, desde que esteja dentro do meu conhecimento. E que você tenha uma boa semana e até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.